Efésios capítulo de número 3, Efésios capítulo de número 2, Efésios de número 2, é uma continuação da palavra de semana passada. Estamos aprendendo sobre o sangue de Jesus, sobre o poder da mensagem da cruz, e eu posso dizer, o sangue de Jesus tem poder de reconciliação, amém? E aí semana passada eu comecei falando sobre a reconciliação, e hoje eu quero falar, irmãos, 5 verdades sobre a reconciliação que nós precisamos saber. Se você for pegar lá as mensagens do YouTube e você começar a ver, né, sobre o poder do sangue de Jesus, esse estudo que nós estamos fazendo, a irmã Dani sempre começa falando do pecado, da condição do ser humano. E nós precisamos, irmãos, saber disso. Por quê? Porque quando a Bíblia diz que nós somos reconciliados, nós temos que entender o porquê que aconteceu, por que entrou essa divisão, por que entrou, né, irmãos, essa distância entre nós e o nosso Deus. E aí eu tenho pregado toda a sexta-feira, né? Toda sexta-feira eu tenho pregado um pouquinho mostrando a necessidade da humanidade. E aí para nós relembrar essa parte aqui, né? Da necessidade do pecado, como estava a humanidade, né? Sem Deus, eu quero ler lá em Efésios capítulo de número 2, no versículo de número 12. Olha só o porquê que é necessário. Então, o primeiro passo, né? A reconciliação é necessária. A reconciliação é questão de vida ou morte. Versículo 12 diz assim, ó, que naquele tempo estáveis. De que maneira? Sem Cristo. Quem é Cristo? O Salvador. Tira o Salvador, não existe salvação. Então, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade, da família de Deus, né? E diz, estranhos aos concertos da promessa. Então, nós estávamos sem Cristo, nós não tínhamos uma aliança, hoje nós estamos debaixo de aliança feita em sangue, amém? Nós somos a noiva e pertencemos a quem, irmãos? Ao noivo. E tem uma coisa que Deus valoriza, irmãos, é a aliança. Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de palavra, Deus é Deus de promessa, mas sem Cristo nós não pertencemos à família. Sem Cristo nós não sabíamos desta aliança. E essa aliança nos garante o quê? Promessa. Amém? Que nem, por exemplo, você casou, irmã Dani, recebeu um nome. Sim ou não? Sim. Agora eu sou Daniela Alessandra Salles dos Santos. Estou vinculada ao meu marido. A noiva recebeu o nome do noivo, de Cristo. Hoje nós somos chamados, né, de cristãos, parecidos com Cristo. Nós podemos usar o nome de quem? De Jesus, onde há poder, autoridade, acesso às promessas. Então a palavra de Deus diz que nós não conhecíamos a aliança. Nós não desfrutávamos das bênçãos, das promessas desta aliança. E diz, não tendo esperança, e aí eu falei para os irmãos, e estávamos sem Deus, aonde? No mundo. Então nós estávamos no pior lugar de todos. E eu falei dos perigos do mundo, que o diabo ele reina, ele domina, ele é o Deus desse mundo, desse século, nos ensina a palavra de Deus. Então nós estávamos num lugar perigoso, sem proteção, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. Este é o quadro da humanidade, amém, irmãos? Então nós temos que entender isso. Por que uma pessoa ela se converte? Por que uma pessoa ela vem para a presença
ela entende. Lembra que eu preguei aqui, Paulo falando em Romanos capítulo de número 7, Paulo ele diz, miserável homem que eu sou. Então, quando nós vemos as nossas misérias, quando nós vemos a nossa natureza caída, pecaminosa, a nossa maldade, estamos presos naquele cinto que eu preguei de pecado, de iniquidade, tudo está degradando, tudo está indo de mal a pior. Então, quando nós entendemos essa necessidade nos leva a quem, irmãos? Nos leva a Deus, nos leva ao Salvador. O primeiro passo para a salvação está aqui. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós precisamos de Salvador e de salvação. Jesus, ele falou para os fariseus. Os fariseus achavam que eram bons. Os fariseus achavam que eles eram perfeitos. Mas Jesus Cristo falou para os fariseus: eu vim para quem? Para as ovelhas perdidas e desgarradas. Jesus falou, os sãos, aquele que acha que está curado, que está saudável. Jesus disse, esses não precisam de que, irmãos? De médico. E nós vemos que Jesus, ele atraía os pecadores. Todo aquele tipo de pessoa que era desprezado pela sociedade, todo aquele tipo de pessoa que era desprezado pelos religiosos, eles eram atraídos por Jesus. Por quê? Porque Jesus é a cura do nosso pecado. Amém? Então, esta era a condição do ser humano. Eu botei separados, estranhos à aliança, sem promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. E aí o versículo 13 fala assim, mas agora em Cristo Jesus, nós, que antes estáveis como longe, desligados, desconectados, já pelo sangue de Cristo, chegaste aonde, irmãos? Para perto. Amém? Então essa é a realidade da pessoa, a nossa realidade, sem Deus e sem Jesus. Irmã Dani, eu entendi, eu preciso de salvação. Eu preciso de Salvador. Irmã Dani, eu preciso de Jesus. Então nós vamos ver aqui algumas coisas a respeito da reconciliação. Agora é matéria 9, irmãos. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Eu estou recapitulando, mas o Espírito Santo é tão maravilhoso, como a palavra de Deus se renova. Eu não tinha falado sobre casamento. Eu não tinha falado sobre aliança. Quem sabe eu não fale, sobre a aliança feita no sangue de Jesus, os nossos direitos, E que mais? E deveres. Num casamento a gente tem só direito, irmãos? Não, a gente tem o quê? Direitos e deveres. Quem sabe, Vamos deixar o Espírito Santo guiar, dirigir. Mas não sei, eu fico com um gostinho de quero mais. Amém? Quem sabe o Espírito Santo não nos dirige nisso. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Então, falando da reconciliação. Diz assim, e tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aí diz, e pôs em nós a palavra da reconciliação
reconciliação. Versículo 20. De sorte, de maneira que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por nós rogasse. Aí diz, rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis. Com quem, irmãos? Com Deus. Então, lendo esse trecho, o que a gente vê? Reconciliação, 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 reconciliação. 3 versículos, e aí está falando a necessidade da reconciliação. Amém? Então, eu gostaria que você anotasse, irmãos, que eu não consigo abrir tudo, É muita coisa. Mas o primeiro passo, a primeira verdade sobre a reconciliação é que todos os homens precisam de reconciliação. Eu já citei aqui em Romanos que Adão ele pecou e através de Adão entrou a morte. E todos os homens, eles foram separados de Deus. Todos os homens foram contaminados pelo pecado. Mas eu gostaria de dar uma referência diferente para você depois ler, estudar em casa. Lá em 1 Reis, irmãos, 1 Reis, capítulo de número 8, versículo 46. 1 Reis, capítulo 8, versículo aqui, irmãos, é número 46. Diz assim, que não há um homem sequer que não peque. Não há um homem sequer que nunca peque. Por mais que uma pessoa ela procure ser bem educada, irmã Dani, eu procurei educar bem os meus filhos. Eu ensinei para eles não responder aos mais velhos, eu ensinei eles a ser pessoas gentis. Irmã, eu ensinei que a pessoa não pode pegar nada que não é seu de maneira nenhuma. Em hipótese nenhuma, irmã, nem um lápis, nem uma caneta. Nós podemos educar bem, irmãos, a sociedade, nós podemos educar bem a pessoa pode procurar, se não fazer nada errado, pode procurar fazer tudo certinho, mas a Bíblia diz que não haverá um homem sequer. Não haverá um homem sequer que não cometa pecado. Talvez você diga assim, irmã Dani, mas isso é o Antigo Testamento. Irmã Dani, isso é lá em Reis. Pois é, mas anota para você ler na sua casa. Anota para você ler na sua Bíblia. Lá na primeira epístola de João, 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Diz, quem diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Então a palavra de Deus diz que se alguém diz, não, eu sou uma pessoa boa, você já viu isso? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, olha, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa de palavra, eu sou uma pessoa assim, que não faz mal pra ninguém. Quem já ouviu isso? Madame! Muitas vezes. Então a palavra de Deus diz, a palavra que é a verdade. A palavra de Deus diz que se alguém bate no peito e diz, eu não tenho pecado, tal homem é mentiroso. Já está pecando. Olha a natureza de Satanás aí aparecendo. E aí, irmãos, é importante tratar para nós cristãos, Talvez a gente diga assim, nossa, eu era uma péssima pessoa antes de me converter. Eu era desbocada, eu era briguenta, irmã, eu era viciada, eu era irada, eu era mal educada, desobediente a pai e mãe, e a lista de pecados, se vai. Vai ou vai? Vai. Só que daí a gente vem para Jesus, a gente começa a andar com Deus, e Deus vai nos limpando. Sim ou não? O que a palavra de Deus diz lá em João? Que nós somos limpos pela palavra que Jesus nos fala. A palavra vem mostrando os nossos pecados, as nossas fragilidades,
E nós vamos sendo o quê? Limpos, purificados. Ontem eu fui fazer uma brincadeira com o pastor e eu não falei, irmãos, Deus o livre. Eu não falei nada, mas eu fiz de conta que eu respondi. Tipo assim, ah não, a culpa é tua, alguma coisa assim. Não me lembro bem como foi, né? E aí eu falei, misericórdia, eu falei pra ele, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Eu falei assim pra ele, nem de brincadeira. A palavra do cristão é temperada com sal. Nem de brincadeira, grosseria. Olha que coisa forte. Mas antes era o que, irmãos? Normal. Então, quando a gente começa a andar com Deus, a gente vai sendo limpo, a gente vai sendo purificado, a gente tem o nosso momento de oração, de devocional, o nosso momento na presença de Deus. Quem faz isso? Irmã, quando estou azedo, quando estou mal-humorado, quando estou irada de meu Deus, preciso orar, preciso de Deus, preciso o quê? Me separar. Esses dias eu estava assim. Eu falei, vou lá para o Ministério João Batista. E a Andra olhou para mim, que ministério é esse, mãe? Ministério do deserto. Vou ficar sozinha, vou me purificar, vou me santificar. Amém? Assim. Só que o que acontece, irmãos? A gente é transformado. E quando chega no final do dia, a gente faz aquela autoanálise. Será que eu não pequei hoje em palavras? Será que eu não pequei hoje em pensamento? Será que eu não entristeci o Espírito Santo? Será que eu não pequei? Nós temos que fazer essa autoanálise para pedir perdão dos nossos pecados. Só que depois de um tempo, a gente acha que a gente é bom o suficiente. A gente acha que a gente é justo o suficiente. E faz aquela autoanálise assim, não, hoje foi tudo bem, hoje foi tudo tranquilo. Será mesmo? Será mesmo que naquele dia eu fui perfeito? Será? O que a palavra de Deus diz? Que se o homem diz que não tem pecado, é mentiroso. E o versículo conclui dizendo, e a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a verdade não está nele. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem de arrependimento. O que João Batista ele veio preparando o caminho de Deus? Ele disse, arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus. Cada vez que o arrependimento, o constrangimento, cada vez que nós vemos a nossa necessidade de Deus, irmãos, o que a gente nota? O Evangelho, Jesus chegou até nós. Quem está agindo ali, irmãos, é o Espírito Santo. Porque quem convence o homem no mundo do pecado é quem, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que o primeiro passo para uma reconciliação é a gente saber as nossas fraquezas, as nossas limitações, a nossa dependência de Deus. É nós o que? Reconhecer a necessidade dessa reconciliação. Amém, irmã Dani? Glória a Deus. Eu quero me arrepender, eu quero ser trabalhado pelo Espírito Santo, eu quero saber, irmã Dani, que eu vou cometer erro, mas que Deus está ali comigo, pronto para me ajudar, para me perdoar, para me levantar. Amém. Qual é a segunda verdade sobre a reconciliação? A primeira é a necessidade. Segundo, qual é a segunda verdade sobre a reconciliação? Eu falei um pouquinho semana passada, mas nós vamos voltar aqui. Versículo de número 18, diz assim, tudo isto provém de quem, irmãos? De Deus. Então, quem é o autor da reconciliação? Quem é o autor de quem partiu, irmã Dani, a reconciliação? Partiu de Deus. Deus é o autor da reconciliação. E isso, irmãos, é coisa linda, porque nós ofendemos
caminho oposto. Jesus falando de salvação, os discípulos falaram, mas então, isso é impossível aos homens. E aí Jesus fala, pois é, aos homens é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. A salvação só é possível porque parte de Deus. A salvação, a reconciliação é uma boa ideia, é uma ótima ideia, é uma ótima notícia, porque não partiu de homens caídos, corrompidos e contaminados, mas foi ideia de um Deus bom, que quer nos guardar. A palavra de Deus diz que esse Deus, que tomou a iniciativa de reconciliação, a palavra diz, ele nos atraiu com laços, com cordas de amor. Às vezes a gente fala assim, o dia que eu encontrei Jesus. Não. Nós estávamos cegos. A palavra de Deus diz, Deuteronômio 28, que a maldição traria trevas densas que os homens apalpariam, sem conseguir enxergar, apalpariam no sol do meio-dia. Era impossível, irmãos, nós encontrar Deus estando cegos. Era impossível. Mas esse Deus nos alcançou. Esse Deus nos atraiu. Esse Deus, irmãos, nos trouxe para si, nos reconciliou consigo. Então, reconciliação é a ideia de Deus. E é uma boa ideia, porque Deus é bom. Amém. Asaf, ele reconhece, ele diz, bom para mim é aproximar-me de Deus. Tudo que me aproxima de Deus, irmãos, me faz bem. Bem para minha alma, para minha vida espiritual. Amém? Então diz, tudo isso não vem de você mesmo, não vem de justiça própria, não vem de obras, não vem de bom comportamento. Olha, caindo por terra de novo, não, eu sou uma pessoa boa, não. Aqui diz, tudo isto provém de Deus. Deus é o centro. Deus é o autor. E aí diz que nos reconciliou. E aí nós vamos para o terceiro ponto. Que ponto, irmã Dani? Eu preciso. Segundo, Deus é o autor. Mas qual é o agente que Deus usa? É mediante a quem, irmã Dani? A Jesus Cristo. Então Deus é o autor, mas o agente, aquele que opera, é quem? É Jesus. Amém? Aí diz assim, versículo 18, vamos ler. Diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por... O que diz aí? Jesus. Por Jesus. E aí tem inúmeros versículos. A palavra de Deus diz, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Jesus, ele sabia o lugar dele, o papel dele na salvação. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. João Batista, inspirado, ele olhou Jesus vindo, ele disse, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, agente de salvação, agente de purificação. Irmãos, você sabe o que significa religião? Religião significa religar, reconectar. Quantas
religiões existem? Irmão, muitas religiões. O homem está buscando uma maneira de se reconectar com Deus. Desde o começo, desde o Jardim do Éden, o pastor estava pregando na quarta-feira. Quando o homem pecou, viu que estava nu, o homem tentou dar um jeitinho. Não era jeitinho brasileiro, era jeitinho do homem caído. Ele se tampou com folhas de figueira. Ele tentou, sim ou não, se cobrir. Sim. Ele conseguiu? O que Deus falou? Não é do teu jeito. Tem que fazer agora do jeito certo. Tem que ser com peles de animais. E para isso acontecer, vai ter que ter o quê? Um sacrifício. Quem foi o sacrifício vivo? Para nos cobrir, nos justificar completamente. Irmãos, foi quem? Foi Jesus. Então é impossível uma pessoa ser salva se tirar Jesus dessa equação. É impossível, irmãos, uma pessoa chegar até Deus sem o Verbo, sem o Filho, sem a palavra. Amém? Amém? Então eu coloquei o agente de reconciliação. É Jesus. Ele é o mediador. Ele é o caminho. Ele é o sacrifício perfeito. É a única maneira do homem se religar, se reconectar. Isso não acontece de nós para com Deus, mas de Deus para com nós. E aí eu quero que você imagine aqui com a irmã Dani. Olha para a irmã Dani. A irmã Dani aqui representa o homem, a mulher, a humanidade. Pecadora, corrompida, impura, frágil, fraca, necessária, né, de salvação. E aí você imagina no outro extremo, quem, irmãos? Deus, puro, santo, justo, e você imagina aquele abismo de pecado, como diz Isaías 59:2. Você imaginou? Tinha como o homem alcançar Deus? Deus acessar o homem? Tinha como? Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o mediador. O que é o mediador? Aquele que está no meio. Aquele que está no meio. Deixa eu pegar aqui para a bateria. Aquele que está no meio, ele é o mediador. E aí você entende o que a palavra de Deus ensina. Jesus se fez homem para alcançar os homens. Ele sentiu dor, ele chorou, ele teve fome, ele teve frio, ele teve que passar por todas as fases do ser humano. Ele foi cumprir a missão dele lá com 33 anos, quase 34. Então Jesus, ele era 100% homem para alcançar o homem. Mas também, Jesus era o quê? 100% Deus. Olha só, unindo perfeitamente o caminho perfeito de acesso. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos um intercessor, Jesus Cristo, homem. Às vezes a pessoa fala assim, será que Deus não sabe o que eu estou passando? Será que Deus não sabe o que eu estou sentindo? Irmã, será que Deus não está vendo? Ei! Jesus se fez homem e sentiu a tua dor, a tua miséria, o teu pecado, a tua necessidade. E Ele sabe o que você passa. E Ele intercede por você. E Ele não quer você longe, nem distante do colo, do cuidado, da presença do Pai. Que coisa linda, irmãos. Então, Jesus é o agente. Só podemos alcançar
E aí Jesus fala assim, né? Ô glória, traz o homem para perto de Deus, né? E aí só podemos alcançar o Pai através de Cristo. O que mais, irmã Dani, que nós podemos aprender sobre a reconciliação? Irmãos, a reconciliação é a base, é o fundamento. É a base, é o fundamento para tudo. Nós temos mensagens muito boas de prosperidade, de cura, de promessas. Mas o Evangelho não é só isso, irmãos. O Evangelho é nós vermos o nosso pecado, é nós nos arrependermos do nosso pecado, é nós andarmos em novidade de vida. Quando eu falo em base, eu quero ler com você o versículo de número 19. Vamos ler aqui comigo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó. Isto é, Deus estava aonde? Em Cristo. Ambos um, né? Em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando consigo o que, irmãos? O mundo. Você consegue ver dois extremos? Deus Santo e o mundo. Mas Cristo reconciliando. De que maneira, irmã Dani? Aí diz assim, ó. Não lhes imputando os seus pecados. Tinha pecado, tinha separação, mas Deus justo não fez vista grossa. Ele não imputou o pecado. Aí talvez você diga assim, irmã Dani, o que é imputar? É uma palavra que a gente não usa no nosso dia a dia. O que é imputar? É colocar na conta de outro. Olha que coisa séria. É colocar na conta de outro. Houve, irmãos, uma substituição. Houve uma troca. Alguém tinha que pagar a conta. Eu preguei aqui sobre aquela parábola de Jesus. Nós devíamos bilhões. Nós poderíamos viver para o resto da vida tentando pagar essa conta. E essa conta era o que, irmãos? Impagável. Só quem podia pagar era Jesus. Então Deus não colocou na nossa conta. Jesus colocou na conta de Cristo. Ele pagou. Ele comprou com o sangue precioso dele. E aí, irmã Dani, aí diz assim, ó. Não lhe imputando seus... E pôs sobre nós a palavra, o quê? Da reconciliação. Irmã, mas como que isso se deu? Pula para o versículo 21. Pula para o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, puro, santo, o fez pecado por nós, por amor, para que nele, olha a troca, ele recebeu o nosso pecado, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça. O nosso pecado foi colocado sobre ele e a justiça dele foi colocada sobre nós. É como se nós tivéssemos uma conta negativa, saldo devedor, e aí Jesus paga a nossa conta e agora, irmã Dani, fica no limite? Não. Agora você fica positiva. Acima da linha. Acima da média. Olha que obra perfeita. A palavra de Deus diz tudo que Cristo faz. Ele faz
transforma, Ele te leva para o céu. E nesse meio tempo, irmã Dani, enquanto nós estamos ainda na terra, Ele nos dá uma vida abundante. Com força, com saúde. Amém, irmãos? Então, essa é a base do Evangelho. Jesus Cristo nos limpando, nos purificando, santificando, né? E aí, depois de tudo isso, irmã Dani, glória a Deus, que palavra é linda! Agora eu vou ficar de braço cruzado, vou ficar acomodado, só indo na igreja, meu pastor que pregue, meu pastor que me alimente. É isso, irmãos. Quando nós ficamos sabendo do Evangelho, essa boa notícia, o que Deus fez por nós, e a gente olha, irmãos, o perdido sofrendo, a gente olha e fala assim, meu Deus, Deus criou essa pessoa, Deus criou esse ser humano. Eu não viver desse jeito, dessa maneira. E aí Deus, Ele nos faz um convite. A reconciliação, irmãos, nos faz um convite. Ou seja, é bom demais para parar em nós. É bom demais para parar em nós. Vamos ler aqui com a irmã Dani, versículo 18 de novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E agora, e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. Jesus nos puxou para perto de Deus, para o lado de Deus. Só que a gente aqui, irmãos, a gente fica vendo pessoas se perdendo. Aqui a gente vê, irmãos, pessoas nas mãos, nas garras de Satanás. No mundo sem Deus, como diz a palavra. E como é que fica o coração, irmãos, do verdadeiro cristão? Nosso coração tem que doer por almas. O nosso coração, irmãos, tem que doer por almas. Você está desse lado. Mas olha para aquela pessoa que andava contigo. Irmã Dani continua no álcool, nas drogas. Irmã continua na religião. Irmã Dani está com a vida destruída. Você vai esperar essa pessoa cometer uma loucura? Você vai esperar, irmãos, essa pessoa tentar acabar com tudo? Não. Deus te deu um ministério. Esse ministério não é para pastores e pregadores. Esse ministério, irmãos, não é para quem usa preto e branco. Esse ministério é para todo aquele que foi reconciliado. A Bíblia diz que nós somos consolados. E agora, tendo o consolo, nós podemos consolar a outros. Deus te deu esse ministério. Deus colocou no teu coração e nos teus lábios, irmãos, esse ministério de reconciliação. Deus quer que você seja ali usado por Cristo. Cristo está em nós. Para que a nossa família seja reconciliada, reconectada com Deus. Irmã, só minha família? Não, isso é orgulho, é egoísmo. É todo perdido, irmãos. É todo necessitado. Amém? Amém. Isso tem que gritar em nós. Olha só o que diz aqui. Versículo de número 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo ao mundo e não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós, o que nós temos? Que nos capacita a palavra da reconciliação. Aí o diabo vem, né? E fala no ouvido da pessoa, na mente da pessoa: ah, tu não sabe falar. Ah, tu não sabe pregar. Ah, mas se tu gaguejar. Eu já preguei aqui Provérbios. A alma faminta, que diz? Até o amargo lhe parece doce. Uma pessoa, irmãos, que não conhece
conhece nada de Deus, se você conhecer um pouquinho assim, ó, é um banquete para aquela pessoa que precisa. A palavra de Deus diz: abre a tua boca, porque eu vou encher. Abre a tua boca, que eu vou encher. A palavra da reconciliação já está em ti. É só abrir a boca que o Espírito Santo capacita. Capacita ou não capacita? Irmã, já comecei a falar de Jesus sem saber nada. Fui falando e eu fiquei assim, da onde que saiu tanta coisa? O que já aconteceu? A palavra já está em você. Aí diz assim, ó, versículo de número 20, de sorte de maneira que somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa. Nós estamos aqui para representar Deus. A nossa cultura, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de viver. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por nós, através de nós, rogasse. Irmã, qual é esse rogo? Aí diz assim, ó, rogamo-vos a vós, pois, da parte de Cristo. O que diz aí? Qual é a mensagem? Ei! Reconcilie-se com Deus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Reconciliação. Amém? Amém? Isso tem que estar na nossa boca. Isso tem que estar nos nossos lábios. A mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se perder. Precisamos partir de Deus. Cristo é o agente. Amém? O que mais? A nossa base é essa, o nosso fundamento, não pode tirar o fundamento é Cristo, diz a Bíblia. E agora nós temos um chamado, o chamado à reconciliação. Quem entendeu aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.